Senador Mozarino Cavalcante, senador Pedro Simão. Eu tinha preparado para hoje falar sobre os 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte, para que eu, Vossa Excelência, senador Mozarino e outros fomos constituintes, enfim, fizemos parte daquele momento, eu diria, mágico da história da democracia no Brasil. Mas resolvi deixar para segunda-feira. Falei na segunda-feira. E aí, senador Pedro Simão, eu já há uma semana estou, faço ou não faço? Faço ou não faço? Mas eu fiquei impressionadíssimo com o discurso proferido pelo presidente do Uruguai, Pepe Mujica, chamado José Pepe, o nosso Mujica, que ele proferiu lá na ONU. E resolvi, até porque ele fala tanto, eu vim do Sul, e nós estamos aqui no extremo sul da América Latina, vim à tribuna e ler o pronunciamento do nosso querido Mujica, presidente do Uruguai. Homem que eu diria um franciscano que nem Vossa Excelência. Eu comparo a Vossa Excelência. Que abdicou de tudo e, segundo me dizem, mora numa casinha simples, parece que tem um Fuca, e dedica grande parte do seu salário aos pobres. Então, eu resolvi fazer uma homenagem na tribuna ao Mujica. Assim, como eu gosto de chamar o Lula de Lula, o presidente Lula, ao presidente Mujica. Então, eu peço respeitosamente que fique para sempre registrado aqui no Senado da República o discurso do presidente da República Oriental do Uruguai, José Mujica, proferido no dia 24 de setembro na ONU. A fala do presidente Mujica, além de empolgar as Nações Unidas, foi considerado um dos mais conscientes textos como críticas a um capitalismo que não veja o ser humano, o meio ambiente em primeiro lugar, mas para mim, ao ler o discurso, ficou mais uma aula de humanismo. Assim falou o presidente Mujica lá na ONU. Diz ele: amigos e amigas, sou do Sul, venho do Sul, esquina do Atlântico e do Prata. Meu país é uma planície suave, temperada, uma história de portos, couros, charques, lãs e carne. Tem muito a ver com o Rio Grande. Diz ele: houve décadas púrpuras de lanças e cavalos, até que, por fim, no arrancar do século XX, passou a ser vanguarda no social, no Estado e no ensino. Diria que a social-democracia foi inventada no Uruguai. Durante quase 50 anos, o mundo nos viu, diz ele, como uma espécie de Suíça. Na realidade, na economia, fomos bastardos do Império Britânico e, quando ele sucumbiu, vivemos o amargo mel do fim de mudanças funestas e ficamos estancados, sentindo falta até do passado. Quase 50 anos, recordando o Brasil, diz ele, recordando o Maracanã, nossa façanha esportiva que demarcou a história. Hoje, ressurgimos no mundo globalizado, talvez aprendendo nossa dor. Diz ele: minha história pessoal é de um rapaz, porque uma vez fui um rapaz, que, como outros, quis mudar seu tempo, quis mudar o mundo. O sonho de uma sociedade libertária e sem classes. Meus erros são, em parte, filhos do meu tempo. Obviamente, os assumo, mas às vezes que medito, vem a nostalgia. Quem tiver a força de quando éramos capazes de abrigar tanta utopia. No entanto, eu não olho para trás, porque hoje real nasceu das cinzas férteis de ontem. Pelo contrário, não vivo para cobrar
contas ou para somente reverberar memórias. Me angustia. E como? O amanhã que não verei e pelo qual me comprometo. Sim, é possível um mundo com uma humanidade melhor, mas talvez hoje a primeira tarefa seja cuidar da vida. Aí diz ele, mas eu sou do Sul, eu venho do Sul a esta Assembleia. Carrego equivocadamente os milhões de compatriotas pobres nas cidades, nos desertos, nas selvas, nos pampas, nas depressões da nossa América Latina. Pátria, pátria de todos que está se formando. Escrevi um livro, senador Mazzarilto, há 6 anos atrás, Pátria, pátria somos todos. Mas diz Mujica, carrego as culturas originais, esmagadas com os restos do colonialismo nas Malvinas, com bloqueios inúteis a este jacaré sobre o sol do Caribe que se chama Cuba. Carrego as consequências da vigilância eletrônica que não faz outra coisa que não despertar desconfiança. É a espionagem, tão aqui combatida e debatida por nós, infelizmente, por os Estados Unidos. Diz ele, carrego a consequência dessa vigilância, desconfiança que nos envenena inutilmente. Carrego uma gigantesca dívida social com a necessidade de defender a Amazônia, os mares, nossos grandes rios da nossa querida América. Carrego o dever de lutar por pátria, porque pátria somos todos. Para que a Colômbia passe a encontrar o caminho da paz. E carrego o dever de lutar por tolerância, a tolerância necessária, para aqueles que são diferentes e com os quem nós temos diferenças e discrepâncias. Temos que ser tolerância, respeitando a diferença. Não se precisa de tolerância com aqueles que estamos de acordo. Aí não precisa ser tolerância, porque há um acordo. Temos que ter tolerância exatamente com as diferenças. A tolerância é o fundamento de poder conviver em paz. E entendo que no mundo somos todos diferentes. O combate à economia suja, ao narcotráfico, ao roubo, à fraude, à corrupção, pragas contemporâneas, procriadas por esse antivalor, esse que sustenta que somos felizes se enriquecemos somente. Enfim, a riqueza não é e nunca será símbolo de felicidade. Sacrificamos os velhos deuses imateriais. Ocupamos o tempo que o Deus mercado, que nos organiza a economia, a política, os hábitos, a vida e até nos financia em parcela de cartões a aparência de que somos felizes. Só a aparência. Parece que nascemos apenas para consumir, consumir e consumir. E quando não podemos, nos enchemos de frustração, pobreza e até de autoexclusão, achando que a riqueza é tudo. O certo hoje é que para gastar e enterrar os detritos nisso que se chama pela ciência de poeira de carbono, nos inspiramos nessa humanidade a consumir como um americano médio. Seriam imprescindíveis 3 planetas para poder viver assim. Por isso que a gente está tão preocupado com o meio ambiente. Nossa civilização montou um desafio mentiroso. E assim como vamos, não é possível satisfazer esse sentido de esbanjamento que se deu à vida. Isso se massifica com uma cultura de nossa época, sempre dirigida pela acumulação, pelo poder e pelo mercado. Prometemos a todos uma vida de esbanjamento e, no fundo, constitui uma conta regressiva contra a natureza, contra a humanidade. Civilização contra
a simplicidade, contra a sobriedade, contra o meio ambiente, contra todos os ciclos naturais. É isso que o grande capital prega. O pior, civilização contra a liberdade, que supõe ter tempo para viver as relações humânicas, as relações humanas, as únicas que transcendem o amor, a amizade, a aventura, a solidariedade e a família. Civilização contra tempo livre, que não é pago, que não se pode comprar e que nos permite contemplar e esquadrinhar o cenário da natureza. Arrasamos a selva, as selvas verdadeiras, e implantamos selvas anônimas de cimento. Enfrentamos o sedentarismo com esteiras, a insônia com comprimidos, a solidão com eletrônico, porque somos felizes longe da convivência humana? Grande engano. Cabe-se fazer essa pergunta. Ouvimos da biologia que defende a vida pela vida como causa superior e a suplantamos com o consumismo funcional e a maldita acumulação. A política eterna, mãe do acontecer humano, ficou limitado à economia e ao mercado. De salto em salto, a política não pode mais que se perpetuar e, como tal, delegou o poder e se entretém aturdida lutando pelo governantes. Eu diria aqui, da forma que foi escrita pelo grande presidente Mujica, essa parte eu achei interessante. Debochada marcha de historieta humana, comprando e vendendo tudo, inovando para poder negociar de alguma forma o que é inegociável. Há marketing para tudo, para os cemitérios, os serviços fúnebres, as maternidades, para os pais, para as mães, para os avós, passando por secretarias, pelos automóveis e pelas férias, mas tudo tem que fazer parte de um grande negócio. Todavia, as campanhas de marketing caem deliberadamente sobre quem? Sobre as crianças e sua psicologia para influir sobre os adultos e ter assim um território assegurado no futuro. Sobram provas de essas tecnologias bastante abomináveis que por vezes conduzem somente à frustração ainda maior. O homenzinho médio de nossas grandes cidades perambula entre os bancos e o tédio rotineiro dos escritórios, às vezes temperados com ar-condicionado. Sempre sonha com as férias e com a liberdade sempre sonha como pagar as contas, até que um dia o coração para e diz ele, é adeus. Haverá outro soldado abocanhando pelas presas do mercado, assegurando somente acumulação, acumulação, acumulação. A crise é a impotência da política, incapaz de entender que a humanidade não escapa e nem escapará do sentimento de nação. Sentimento que está quase incrustado em nosso código genético. Hoje é tempo de começar a trabalhar para preparar um mundo sem fronteiras. A economia globalizada não tem mais condução que o interesse privado de muitos poucos e cada Estado nacional mira somente a sua estabilidade continuista e hoje a grande tarefa para nossos povos, em minha humilde visão, é olhar o todo. É olhar a floresta, mas é olhar também o povo da floresta. Como se isso fosse pouco, o capitalismo produtivo, francamente produtivo, está meio prisioneiro, na verdade, da caixa dos grandes bancos. No fundo, são a vértice do poder mundial. Mas, claro, cremos que o mundo requer a gritos regras globais que respeitem os avanços da ciência. Mas não é a ciência que governa o mundo. Se precisa, por exemplo, uma larga agenda de definições, quantas horas de trabalho e toda a terra, como convergem as moedas, como se financia a luta global pela água, contra os desertos, como se recicla
e se pressiona contra o aquecimento global? Quais são os limites da Casa Grande, onde tem que discutir as questões humanas? Seria imperioso conseguir consenso planetário para desatar a solidariedade com os mais oprimidos? Castigar impositivamente o esbanjamento e somente aqueles que vivem da especulação pela especulação sem nenhum compromisso com políticas humanistas? Mobilizar as grandes economias não para criar descartáveis, calculada, mas bens úteis, sem fidelidade para ajudar a levantar os pobres do mundo, bens úteis contra a pobreza mundial, 1000 vezes mais rentáveis que fazer guerras. Viver no neo-keynesianismo, útil de escala planetária, para abolir as vergonhas mais flagrantes do mundo? Talvez nosso mundo necessite menos de organismos mundiais, desses que se organizam, fóruns e conferências, que servem muito mais às cadeias hoteleiras e às grandes companhias aéreas, e, no melhor dos casos, não reúnem ninguém e transformam somente em decisões que não são aplicadas. Precisamos, sim, mascar muito o velho e o eterno da vida humana junto da ciência, essa ciência que se empenha pela humanidade, não para enriquecer, com os homens de ciência da mão, primeiros conselheiros da humanidade, e estabelecer acordos humanitários para todo mundo. Nem os estados nacionais grandes, nem as transnacionais, e muito menos o sistema financeiro deveria governar o mundo humano. Sim. A alta política entrelaçada com a sabedoria científica, ali está a fonte. Essa ciência não apetece o lucro, mas que mira por vir e nos dizer coisas que não escutamos. Quantos anos faz que nos disseram coisas que não entendemos? Creio que se deve convocar a inteligência ao comando na nave acima da terra, coisas assim e coisas que não possam desenvolver. Nos parecem impossíveis, mas requereriam que o determinante fosse a vida em primeiro lugar e não a acumulação. Obviamente, nós somos tão iludidos, nada disso acontecerá, nem coisas parecidas. Nos restam muitos sacrifícios inúteis daqui para adiante, muitos remendos de consciência sem enfrentar as causas. Hoje o mundo é incapaz de criar regras planetárias para a globalização, e isso é pelo enfraquecimento da alta política, isso que se ocupa de todo. Por último, vamos insistir. Vamos assistir o refúgio de acordos mais ou menos reclamáveis que vão plantear um comércio interno livre, mas que no fundo, terminarão construindo parapeitos protecionistas supranacionais em algumas regiões do planeta. À sua vez, crescerão ramos industriais importantes e serviços, todos dedicados a salvar e a melhoria, esperamos, o meio ambiente. Assim vamos nos consolar por um tempo. Estaremos entretidos e, naturalmente, continuará a parecer que a acumulação é boa para a alegria de quem? Na verdade, do sistema financeiro. Continuarão as guerras e, portanto, os fanatismos, até que talvez a mesma natureza faça um chamado à ordem e torne inviável nossas civilizações. Talvez nossa visão seja demasiado crua, sem piedade, e vemos ao homem como uma criatura única, a única que é acima da terra, capaz de ir contra a sua própria espécie. Volto a repetir, porque alguns chamam a crise ecológica do planeta de consequência do triunfo avassalador da ambição humana. Esse é nosso triunfo, é também nossa derrota. Porque temos impotência política de nos enquadrarmos em nossa nova época. E temos contribuído para a construção sem nos dar conta dessa situação. Por que digo isso?
São dados, nada mais. É certo que a população quadruplicou e o PIB cresceu pelo menos 20 vezes no último século. Desde 90, aproximadamente, a cada 6 anos, o comércio mundial, no mínimo, duplica. Poderíamos seguir anotando dados que estabelecem a marcha da globalização. O que está acontecendo, na verdade, com a humanidade? O que está acontecendo conosco? Entramos em uma outra época aceleradamente. Mas, como políticos, enfeites culturais, partidos e jovens, todos velhos ante a pavorosa acumulação de mudanças que nem sequer podemos registrar. Não podemos manejar a globalização porque nosso pensamento não é global. Não sabemos se é uma limitação cultural ou se estamos chegando aos nossos limites biológicos. Nossa época é potentosamente revolucionária. Como não conheceu a história da humanidade, mas não tem condução consciente ou, ao menos, condução simplesmente instintiva. Muitas vezes, todavia, a condução política organizada, porque nem sequer tivemos filosofia propulsora ante a velocidade das mudanças que se acumularam. A cobiça, tão negativa, é tão motor da história, essa que impulsionou o progresso material, técnico e científico e que fez que a nossa época, o nosso tempo, se torne um fenomenal avanço em muitas frentes. Paradoxalmente, essa mesma ferramenta, a cobiça, que nos impulsionou a domesticar a ciência e transformá-la em tecnologia, nos precipita a um abismo nebuloso. A um abismo muito nebuloso. Há uma história que não conhecemos. Há uma época sem história. E estamos ficando sem olhos nem inteligência coletiva para seguir colonizando e para continuar nos transformando. Porque se há uma característica desse bichinho humano, é de que um conquistador antropológico avançou. Parece que as coisas tomam autonomia e essas coisas subjugam os homens de um lado ao outro. Sobram ativos para vislumbrar tudo isso e para vislumbrar o rombo. Mas, enfim, senhor presidente, eu me comprometi comigo mesmo que eu leria parte desse brilhante pronunciamento do presidente Mujica na ONU e eu iria para os finalmente pedindo que, naturalmente, ele fique para sempre aqui nos anais da casa. Foi uma aula de humanismo, uma aula para que o mundo tivesse mais cuidado com o meio ambiente, com a defesa, naturalmente, da natureza e, principalmente, eu diria, o cuidado em que as políticas humanísticas prevaleçam, não se contrapondo, mas pelo menos adiante de qualquer outra política que vise somente o acúmulo de capital. Assim, mostramos aqui um pequeno exemplo, pequenino. Nosso pequeno país, diz ele, tem em termos absolutos a maior quantidade de soldados em missão de paz em todos os países da América Latina. E ali estamos onde nos pede que estejamos. Não somos pequenos, fracos, mas somos pequenos, fracos, onde se repartem os recursos e se tornam decisão. Não entramos nem para servir. Senhor presidente, no mais profundo de nosso coração, diz ele, existe um enorme anseio de ajudar para que o homem saia da pré-história. Eu defino que o homem, enquanto viver em clima de guerra, está na pré-história, apesar dos muitos artefatos que possa construir. Conhecemos a solidão da guerra. No entanto, esses sonhos, esses desafios que estão no horizonte, implicam lutar por uma agenda de acordos mundiais que comecem a governar nossa história e superar, passo a passo, as ameaças da vida. Senhor presidente, o presidente Mujica é um longo pronunciamento, muito bem elaborado, com dados, com números, um pronunciamento, eu diria, poético, sensível, que aponta a importância
da solidariedade entre todos. Mas como ele fala muito, eu vim do Sul, eu sou do Sul, meu país compõe o Sul da América Latina, eu resolvi, senhor presidente, terminar essa homenagem que fiz aqui ao Mujica da seguinte forma. Diz ele aqui no final, pensem que a vida humana é um milagre e que estamos vivos por um milagre e nada mais que isso é a vida. E que nosso dever biológico, acima de todas as coisas, é respeitar a vida, e impulsioná-la, cuidá-la, procriá-la e entender que a espécie é nossa, nós. Portanto, senhor presidente, feito aqui o registro do discurso do presidente Mujica, eu, antes de encerrar, quero que conste nos anais da casa, já que o presidente Mujica falou tanto, sou do Sul, eu venho do Sul, quero deixar aqui uma bela composição que se identifica com o Brasil, com o Rio Grande. Nós que estamos aqui no extremo sul, no garrão da América Latina, eu deixo aqui esse registro, Eu Sou do Sul, de autoria do gaúcho lá de Itaqui, Elton Saldanha. Ele diz, eu sou do Sul, é só olhar para ver que eu sou do Sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Nascido entre a poesia e o arado, a gente lida com o gado e cuida da plantação. A minha gente que veio da guerra, cuida dessa terra como quem cuida do coração. Eu sou do Sul, é só olhar para ver. Pela forma de eu falar, eu sou do Sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar para ver. Você que não conhece o meu estado, está convidado a ser feliz neste lugar. A serra te dá o vinho, o litoral te dá o carinho, o Guaíba te dá um pôr de sol lá na capital. Eu sou do Sul, é só olhar para ver que eu sou do Sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver, é só olhar e ver. Na fronteira, los hermanos é prenda, cavalo e canha. Viver lá na campanha é bom demais. Que um santo missioneiro te acompanhe, companheiro, e se puder, vem lavar a alma aqui no Rio Uruguai. Eu sou do Sul, eu sou do Sul. É só olhar para ver que eu sou do Sul. Senhor presidente, aqui o discurso todo do nosso querido Mujica, ele vai a 50 páginas. Naturalmente, eu não ia avançar nas 50 páginas. Então, queria que Vossa Excelência considerasse na íntegra esse pronunciamento numa homenagem ao presidente, nosso querido Mujica, pelo pronunciamento feito na ONU, que, no meu entendimento, foi um dos mais brilhantes pronunciamentos feito naquele espaço internacional. Eu recomendaria a todos, quem puder, entre na internet e leia o discurso do presidente do Uruguai. É uma lição de vida, senhor presidente. É uma lição de vida, fala do passado, fala do presente e aponta para o futuro. Por fim, senhor presidente, eu queria fazer 2 registros ainda, aproveitando a paciência de Vossa Excelência. Primeiro registro, dizer que tramita aqui nessa casa um projeto do deputado gaúcho Alceu Moreira, que não é do meu partido. Eu sempre digo que importa para mim a causa e não a autoria. É o PLS 57. Tal matéria foi proposta em decorrência da edição de uma resolução do CONTRAN, que estabelece critérios para registro de tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou executar trabalhos agrícolas. Segundo o CONTRAN, as normas se aplicam apenas ao maquinário que transitar em via pública e as normas foram editadas como forma de identificação e responsabilização dos proprietários em caso de infrações e acidentes. Ocorre o quê? Ocorre que foi procurado, senhor presidente, por representante dos agricultores familiares que utilizam dessas máquinas para sustentar suas famílias. Na oportunidade,
defenderam que não possuem condições de arcar de um momento para um outro com o ônus de imposto que não estava até o momento previsto. O projeto de lei altera o Código de Trânsito Brasileiro para desobrigar as máquinas agrícolas do registro ao licenciamento anual. O setor agrícola, na ansiedade de se exonerar dessa incumbência, pois na grande maioria das propriedades são de pequenos agricultores, e isto está assustando a todos. Enfim, tivemos uma reunião com a bancada gaúcha, com o setor, o senador Pedro Simon, senadora Ana Amélia. A reunião foi realizada lá na liderança do PT. Estiveram lá, além dos senadores, a CONTAG, representada pelo senhor Antoninho Rovales, a senhora Adriana Fesser, o senhor Luiz Weber, Sidney Gimbel, da FETAG, o senhor Ravel Ferreira Simões Pires, do Ministério Agrário, bem como a assessoria também do deputado Marrone. Na ocasião, tivemos também a alegria de poder fazer contato com o Ministério da Cidade, que vai dar todo o apoio. Enfim, o que eu quero aqui dizer, senhor presidente? Os agricultores desejam a suspensão imediata das resoluções do CONTRAN, o que já, mediante aquela reunião, avançou. Na oportunidade, sugeri a criação de um grupo de trabalho composto pelo Executivo, Legislativo e as entidades. A ideia é aprimorar a legislação, bem como dar uma redação de consenso para a aprovação de um projeto que atenda o setor. Enfim, o PLS 57 foi votado na Câmara, está pronto para ser votado aqui no Senado. Quero, mais uma vez, reafirmar o meu apoio ao projeto e dizer que toda a comunidade agrícola do Rio Grande e do país está ansiosa pela aprovação dessa matéria. Tenho certeza que contará com o apoio dos demais senadores. O resumo da novela. Os agricultores do Brasil todo têm lá seu tratorzinho, onde eles deslocam pela sua propriedade, ou até muitos vão ali na igreja ou no bar, no mercado da esquina fazer compra. De hoje em diante, eles passarão a ser tratados como automóveis, como se automóveis fossem, como se caminhões fossem. É mais imposto, mais gasto para principalmente os pequenos, os mais pobres, e o projeto do deputado Alceu Moreira muda totalmente para que eles não passem a pagar mais esse imposto. E por fim, senhor presidente, Vossa Excelência sabe que eu tenho aqui uma batalha de anos e anos, Vossa Excelência tem sido parceiro, isso não precisa eu ler, porque não é o discurso do Mujica, é um tema que eu trato aqui quase todos os dias. Os aposentados e pensionistas do Brasil todo, senhor presidente, estão muito indignados porque a Câmara, no caso, não vota o fim do fator. Aqui, nesse pronunciamento que eles construíram, eu disse que eu ia comentar o pronunciamento, eles pedem, por amor de Deus, que a Câmara dos Deputados votem o fim do fator previdenciário. Tivemos com a presidenta, houve entendimento de que em 60 dias, após a primeira reunião com as centrais, haveria um acordo para acabar com o fator. Pois bem, saiu agora no Jornal do Estado de São Paulo de que estariam voltando atrás. Eu não acredito nisso. Para mim, vale a palavra da presidenta, e eu estava lá acompanhado de 8 senadores, e o compromisso ali foi que até o fim do ano nós teríamos uma alternativa ao fator. 60 dias vai dar mais ou menos isso, em outubro, novembro, que se vote entre novembro e dezembro uma alternativa ao fator previdenciário que confisca metade do salário do trabalhador. Eu estou acreditando na presidenta, como sempre acreditei, como acreditei no presidente Lula, e como acredito nesse número enorme de ministros que reuniram com as centrais sindicais e acertaram que em 60 dias teríamos uma proposta alternativa ao fim do fator. Então, por isso, mais uma vez eu venho aqui insistir, como faço há 13 anos, que esse maldito fator tenha um fim. E o ano é esse, antes do processo eleitoral, porque a partir do processo eleitoral não acredito que aconteça alguma coisa boa no país. Dali para frente sai eleição, eleição, eleição e todo mundo disputando a sua vaga, e nós queremos resolver essa questão antes do ano que vem. Ainda, senhor presidente, nesse mesmo pronunciamento, eu mais uma vez falo do salário dos aposentados.
Fizemos uma vigília essa semana aqui em Brasília, com cerca de 600 aposentados. Tivemos aqui na Praça das Bandeiras, em frente ao Congresso, liderado pelo presidente Varley, exigindo uma política de reajuste real para os aposentados. Repito, que também o Senado já aprovou. O Senado aprovou o fim do fator, aprovou o reajuste de aposentado. A Câmara dos Deputados, com todo o respeito e carinho que eu tenho àquela casa, eu vim de lá com orgulho. Fui, inclusive, eu diria até homenageado lá agora, numa sessão de debate sobre os idosos. Estarei lá de novo na quarta-feira. Então, o apelo que eu faço é que a Câmara vote também a política que vai garantir os reajustes para os aposentados, ou acompanhando, como está lá, o crescimento real baseado no PIB, que já é dado ao salário mínimo, ou com o crescimento da massa salarial. E, por fim, também está lá na Câmara, e essa é a indignação que está nesse documento, que mostram os aposentados, onde eles querem que aquele outro PL, que nós também aqui aprovamos por unanimidade, que garante a reposição das perdas em 5 parcelas, eles não estão nem contestando o que não receberam, pelo menos daqui para frente, que a Câmara dos Deputados também vote, está lá. Não adianta nós irmos lá para a Câmara, e eu fui lá 2, 3 vezes, só fazer homenagem aos aposentados. A melhor forma de homenagear os idosos e aposentados é votando os 3 projetos que a Câmara, que o Senado já votou. E, por fim, pedem eles também, senhor presidente, que é um debate que depende agora de nós. Eu cobrei da Câmara, e agora é o Senado, que é o fim do voto secreto. Eles têm clareza que o fim do voto secreto é fundamental, em nome da ética, do combate à corrupção, da mentira de quem vota de uma forma no voto aberto e no voto secreto vota de outra forma. Aqui eles dizem que é inaceitável que alguém diga que o seu voto muda no voto secreto de acordo com os favores que ele recebe desse ou daquele grupo econômico ou mesmo do palácio. Eu não acredito que alguém faça política assim. Eu não faço política por causa de emenda. As minhas emendas eu divido para os 497 municípios do Rio Grande e mando para lá e acabou. Não quero saber se é do PSDB, ou do PT, ou é do PMDB, ou é do PP. Não quero saber. Eu não faço política em cima de emendas. E não acredito que até um executivo sério vai fazer retaliação em cima de alguém que votou com a sua consciência. Para mim, importa é o mérito do projeto, e não uma visão eleitoreira do processo democrático do voto aberto aqui no Congresso Nacional. Então, mais uma vez, eu não consegui enxergar, até gostaria de enxergar, um único argumento sólido para manter o voto secreto. Queria que alguém me mostrasse um. Aquilo que eu vi aqui, eu vi na Câmara, eu estou achando que são argumentos só para protelar. Porque mesmo quem defende não sustenta com convicção. Como é que vai sustentar com convicção que no voto aberto tu vota de uma forma e no voto secreto tu muda radicalmente e tudo bem? Como é que tu vai sustentar que tu está com medo que alguém do Supremo lhe prejudique no futuro por tu votar aqui com tua consciência? Como é que vai sustentar, olhando a história da humanidade, que a maioria dos países do mundo abriram já e o voto é aberto? As próprias Assembleias Legislativas, voto aberto. Câmara de Vereadores, voto aberto. Aqui o DF tem uma bela campanha, a Câmara aqui distrital, do voto aberto. São Paulo tem, Rio Grande do Sul tem, Paraná tem. Enfim, é o momento, de uma vez por todas, e tem que ser, no meu entendimento, a semana que vem, da gente acabar de uma vez por todas com essa história da vergonha de dizer que no Congresso a gente vota ainda escondido, porque não aceita que a população acompanhe cada voto que você dê aqui na casa. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência como sempre e queria que Vossa Excelência considerasse na íntegra o pronunciamento feito pelo presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, proferido no dia 24 de setembro na ONU, como também a análise que eu fiz aqui do projeto do Gaúcho Alceu Moreira, que resolve a situação dos pequenos agricultores, e, enfim, o terceiro, onde, mais uma vez, eu trouxe o pronunciamento feito pelos idosos sobre o fator previdenciário, reajuste dos aposentados, recuperação das perdas e o fim do voto secreto. Muito obrigado, presidente Osareldo Cavalcante. Quarta-feira estaremos lá na Câmara entre os constituintes.